Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livro de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo a apresentação deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Então, bora para as especificações do livro. E o nome do livro é O Comentário de 1ª e 2ª Tessalonicenses. O nome do autor é Jenny L. Green. A altura do livro é de 23 centímetros, a largura é de 15,8 centímetros, a espessura é de 2,4 centímetros. São 463 páginas. As folhas são brancas, o acabamento é de brochura, editora Shed, copyright 2002, enviando para o Brasil, primeira edição, setembro de 2025. Deixa eu mostrar aqui, olha só. Miolo, a lombada, número 13, volume 13, certo? E aí aqui atrás a gente lê um pouquinho a respeito, certo? A cidade moderna de Tessalônica, o segundo maior centro metropolitano da Grécia moderna, permanece no topo das ruínas da cidade antiga fundada por Cassandro no século IV a.C. Quando Paulo, Silas e Timóteo chegaram ali mais de 3 séculos e meio depois, eles entregaram uma metrópole próspera que era verdadeiramente a mãe da Macedônia. Este comentário sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses é uma tentativa de ler essas cartas à luz de materiais relevantes da cidade e do mundo daquela época, a fim de nos ajudar a entender melhor o impacto do Evangelho de Cristo sobre seus primeiros leitores. Será que o relacionamento especial de Tessalônica tinha com Roma afetou, a maneira como lidaram os cristãos na cidade? Será que o caráter da cidade como metrópole da província voltada para o exterior influenciou a missão cristã que emanou dela? Certo? E aí, este comentário explora a relação entre correspondência de Tessalonicenses e a canonicidade sobre como esse livro, e o cânone, né, da escritura, mas também responde as questões sobre como este livro era lido pelos macedônios e pelos romanos no século I. Vivendo lado a lado nessa cidade situada ao longo da Via Egnácia, a leitura sobre como o evangelho impactou-os no contexto deles e no fim espero a ter uma imagem mais clara de como o evangelho é e pode ser uma força potente em nossa vida, a sociedade no início do século XXI. E aí, fiz aqui umas separações, tá? Vou estar mostrando para vocês. Abrindo aqui, olha, comprei no dia 30 de outubro de 2025, na livraria Ebenezer. Gastei R$ 82,99. Aqui tem o de Carso, ele comenta um pouquinho sobre esse livro, tá? Um pouquinho da ficha catalográfica, mais o restante. Sumário, tá? Ó, prefácio da série em inglês, prefácio do autor, abreviações, bibliografia, depois a introdução e aí os textos em si, tá? Depois aqui o prefácio na série em inglês. Os comentários têm objetivos específicos e essa série não é uma exceção. A série de comentários Pilar, planejado por pastores e professores sérios, procura, acima de tudo, deixar claro que o texto da Escritura, como o temos
Os estudiosos que escrevem esse volume atuam nos debates contemporâneos eruditos mais importantes, mas evitam se deter a detalhes técnicos indevidos. O ideal deles é uma combinação de exegese e exposição religiosa com um olhar alerta para a teologia bíblica e a relevância contemporânea da Bíblia, sem confundir o comentário com o sermão. E aí vai indo, certo? Indo mais adiante, prefácio do autor, que aqui escreveu foi o de Carson, né? O prefácio em inglês. Aí depois aqui é o próprio Gene. Abreviações. Tá? Bibliografia. Certo? São muitas aqui. E depois a introdução. A introdução: os rios, as estradas, os montes ondulantes e o mar, a geografia e a viagem através da Macedônia e de Tessalônica. O apóstolo Paulo, depois de chegar ao porto da cidade de Alexandria de Troade, na costa oeste da província da Ásia, teve uma visão noturna. Um homem da Macedônia suplicava a ele: passe a Macedônia e ajude-nos. Atos 16:9. Apesar de a narrativa não indicar como o homem estava vestido, podemos bem supor que esse macedônio estivesse de traje tradicional dos habitantes da região. Antípatro, de Tessalônica, um epigramatista do início do século I, da capital da província romana de Macedônia, falou do chapéu de aba larga usado pelos macedônios desde o tempo antigo, um equipamento confortável que serve de abrigo em tempestade de neve e de capacete na guerra. Quem eram as pessoas que usavam o chapéu causia feito de feltro? Onde elas viviam? Qual era a história delas? Como o evangelho chegou a esses macedônios? Paulo, junto com seus companheiros Silas, também conhecido como Silvano, Timóteo e Lucas, atravessou o mar Egeu a fim de iniciar um novo estágio na expansão do Evangelho. Essa missão na Macedônia tem de ser entendida no cenário da história, da cultura e da geografia macedônia. Aí vai indo, certo? Olha só, que mostra aqui também, se não me engano, o grego, a explicação, as notas de rodapé logo embaixo. A leitura é confortável, a letra é de um tamanho bom, uma história sucinta da Macedônia e de Tessalônica. Olha só, a leitura ela é bem confortável, como eu disse. Indo mais adiante, vamos no texto. Olha, de introdução, são muitas páginas. Deixa eu ver aqui quantas páginas, olha. Do 133, deixa eu ver, começa com quantos? Como é que eu gosto? Olha, começa da página 41 e vai até a página 133. Quase 100 páginas. Então, vai uns 90 e poucas páginas. E aí, a gente já entra aqui em 1 Tessalonicenses, né? Aqui, olha, de Paulo, Silas e Timóteo para a igreja em Tessalônica, a saudação da epístola. Então, vai estar comentando aqui capítulo 1, versículo 1. Deixa eu ver aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, é só o versículo 1, tá? Aí daqui já vai para o versículo 2, que começa aqui, ó. Uma introduçãozinha básica. E depois aqui no versículo 2. Depois aqui, 3. Do 3 já tem bastante, tudo para explicar, hein, o 3. Depois aqui começa com 4, versículo 4, versículo 5,
Olha só. Já tá no 6, no 7. Ó, 8. Versículo 9, a explicação. Versículo 10. Tá? Tem muita coisa. E aí, aqui já vai pro capítulo 2. Certo? Ó, aqui tá explicando o versículo 1. Continuação do 1. Depois aqui já vem o 2, o 3. Certo? Deixa eu mostrar o 2 aqui, ó. O versículo 2 aí. Tá aqui. Eu queria pegar um curtinho, gente. Bem curtinho pra eu estar lendo. Pra vocês darem uma olhadinha. Tá vendo? Versículo 7. 8, 9. Tá vendo? Eu não vou ler tudo, tá? Mas eu vou ler só um pouquinho, olha. No versículo 8, tá? Capítulo 2, versículo 8. A afirmação metafórica do versículo 7, parte B, né? Sobre o cuidado e o amor deles pela igreja é explicada agora com linguagem clara. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Aqui tem a explicação, ó. Não encontramos em nenhum outro lugar do Novo Testamento a linguagem usada por Paulo para falar do amor deles pela congregação, sendo ainda mais claro na literatura da época. O termo grego omeiromenoi significa desejar muitíssimo ou ansiar por, uma palavra encontrada em contexto como uma inscrição funerária que declara como os parentes anelam por seu filho morto. A disposição emocional dos mensageiros em relação aos Tessalonicenses era um desejo sincero por eles. Como um pai sente falta do filho ausente e anseia por revê-lo. Paulo, por causa dessa atitude em relação aos Tessalonicenses, declara que decidiram dar a eles não um só evangelho, mas eles mesmos. A frase sentindo assim tanta afeição não significa apenas como indica na ANVI, ter prazer nisso. Algumas referências bíblicas, mas antes que eles, por um ato de vontade, decidiram assumir um compromisso com os Tessalonicenses. Então aqui, ó, eles decidiram compartilhar o que tinham com eles. Aqui, em primeira instância, era o Evangelho de Deus, mas esses mensageiros, ao contrário deles, oradores que iam a um tanto a mensagem tanto quanto a si mesmo para os seus ouvintes. E aí vai indo, ó, deixei passar aqui, ó, essa outra linha aqui, certo? Os versículos terminam como iniciou, ou seja, como uma declaração do motivo pelo qual eles estavam dispostos a compreender com todos os Tessalonicenses, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Os Tessalonicenses são amados. Agapetoi, né? Por esses ministros, isso é um termo que fala de um relacionamento próximo e íntimo, como aquele existente entre os membros de uma família. E aí vai indo, tá? Deixa eu ver quantos minutos já são de vídeo. Que eu não quero deixar o vídeo tão longo, depois a gente... Gente, olha, terminou aqui o livro, não tem muita coisa aqui depois do livro não, tá? Ó, terminou aqui aquela parte, né, ó. Tessalonicenses 3, versículo 18. Certo? Aqui, vamos ler no versículo 18 aqui, ó. Versículo não, capítulo 3, versículo 18. A segunda carta para os Tessalonicenses termina quase de modo idêntico
que a primeira, com a bênção da graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. A referência bíblica é essa bendição, ao contrário daquelas em 1 Tessalonicenses, é pronunciado sobre todos vocês. Tomando de novo o tema do versículo 3, versículo 15, referente à maneira como a igreja devia responder aos ociosos. Eles ainda são irmãos, e por essa razão as bênçãos é pronunciadas para todos os membros da igreja. A igreja, por meio dessa graça, continua na fé transmitida pelos apóstolos a eles e pode permanecer firme em face de tamanha oposição contra a lealdade deles e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça era o resumo de tudo o que precisavam. Eles, em meio de seus sofrimentos e de sua luta contra o falso ensinamento, não podiam conseguir nada sem a graça de Deus. A graça divina em assuntos de moralidade e de comunidade era necessária para qualquer cristão, em qualquer época da história, em qualquer lugar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo traz as bênçãos plenas da salvação dia a dia. A graça trouxe a eles e a nós de forma segura até aqui. A graça nos levará para casa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E aí a gente finaliza mais um review. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Não se esqueça, todo sábado ao meio-dia tem vídeo novo no canal. Deus abençoe a todos e às vezes tem uns extras aí durante a semana. Deus abençoe a todos e tchau!